Olá pessoal, continuando de onde a gente parou, no último vídeo, estamos tentando fazer o planejador alimentar. A gente definiu o que é uma receita, basicamente é mais ou menos esse formato. Nossa lista de receitas, cada receita individualmente vai ser um dicionário, com alguns campos. Eu mexi um pouco nesse campo, eu iria mexer um pouco nesse campo, se decidir por não. Vamos ver o que acontece se eu deixar acento e cedilha mesmo. A maioria dos interpretadores deve funcionar corretamente, especialmente no Python 3. Teoricamente tem que ser Unicode tudo isso aqui. E, bom, é um dicionário com alguns campos. Dentro, um dos campos específicos é uma lista de dicionários, em que tem cada um dos ingredientes. A gente fez um main que a gente não colocou nada, para falar a verdade, e um receitas.py. No receitas.py, a gente definiu duas funções. Adiciona receita, que vai receber uma lista como argumento e criar toda a lógica para adicionar ele na lista, essa receita, e o imprime receita, que vai simplesmente exibir na tela de uma forma um pouco mais elegante, formatada, uma receita. Você pode simplesmente imprimir a lista ou passar um dos membros de uma lista para ser impresso. Como é um dicionário, o Python sabe como imprimir um dicionário, mas ele vai imprimir num formato que não é tão legal de ler, um ser humano ler. Então a gente fez esses dois, né? E no final das contas ele realmente imprime. Quer dizer, o imprime receita ele realmente imprime na tela usando print. Uma coisa que eu pensei depois em fazer é aqui a gente está misturando um pouco as lógicas, né? Eu tenho, além de adicionar uma receita, eu estou criando essa receita, né? Tem uma parte que eu faço toda uma receita e no final eu adiciono essa receita. Talvez fosse melhor eu, em vez de fazer adiciona receita, eu fazer um cria receita, deixa vazio e pronto. Adicionar simplesmente é colocar o lista.append. Isso eu posso fazer no main, isso eu posso fazer em outro canto. Então no final eu vou simplesmente retornar a receita. E acabou-se. Quem quiser que lide com a receita criada. Que é simples, é só uma linha de código a mais. Imprimir receita não tem para onde correr, vai ser imprimir. E aqui o interessante é que a gente pode depois colocar alguns parâmetros aqui que podem ter no seu default para não precisar, na hora de você querer modificar uma parte da receita, você não precisar fazer tudo isso, né? Talvez você queira mexer no nome, no autor, no tempo de preparo, nas porções, alguma dessas coisas, a gente já pode colocar toda a lógica de uma vez só. Porque uma das coisas que a gente tem que fazer é modificar uma receita. Então, modificar a receita e remover a receita. Então, talvez a gente possa modificar utilizando o cria receita. E como é que a gente vai fazer isso? A gente pode criar mais um método, né? Def modifica receita. E aí, idealmente, a gente tem que dizer o que vai modificar. Como eu vou modificar a receita, eu vou passar uma receita para esse método modifica receita. Eu quero ter uma receita como vai ser um dos argumentos, é justamente a receita que você quer modificar. E o que a gente pode fazer agora? Uma das coisas que a gente pode fazer é, no caso, colocar os campos, né? A gente pode mexer nesses campos. Quais são os campos que você quer modificar? Então, uma das coisas é imprimir um menu, né? Imprime menu. Uma das primeiras coisas que a gente vai fazer é dizendo quais são os campos que você quer modificar. Vamos fazer assim, texto. Quais campos você deseja modificar? E aí a gente pode fazer uma coisa não tão elegante, mas mais simples, que é um nome, 2 autor. Eu vou botar uns barra N aqui, vai ficar tudo numa string só. 3 tempo de preparo. Na realidade eu vou fazer um pouco melhor, 1, 2, 4. E aí vocês vão entender já já por que eu estou, em vez de fazendo assim, eu vou fazer de outra forma. Talvez alguns mais
envolvidos com exponenciações e provas de quando nem era múltipla escolha, talvez já tenham sacado. Porções e URL, né? URL, lista de ingredientes. Já tem URL, lista de ingredientes. E falta mais uma, texto, modo de preparo. O interessante de fazer desse jeito é que eu, apesar de ser chato para quem vai trabalhar com isso, para o usuário, eu não quero ter que fazer um checklist, eu não quero ter que fazer muita coisa. Então, eu posso simplesmente fazer o seguinte: print texto, escolhas, vai ser int input, digite a soma das opções. Porque dessa forma, você garante que qualquer número que ele escolha vai ser justamente a soma do que ele quer. No caso, como são potências de 2, só existe uma forma de somar cada um desses números. Não tem como eu somar. Só existe para cada par, trio, quadras, quíntuplas, sextuplas de números, só vai ter um resultado possível. Então, 1 com 2 dá 3, não chega a ser 4. 4 com 8 não chega a ser 16. Se eu somar 8, 4, 2 e 1 também não chega a 16. Somar todos esses não chega a 64. 64 com um pedaço desse, como todos eles, né, são potências de 2, eu posso simplesmente dar um número que já é a soma de todas as escolhas. E agora a gente tem que passar para o segundo ponto, que é pedir justamente essas escolhas. Então, if, né, vamos botar assim, if, na realidade, vamos fazer toda a lógica do que a gente quer. A escolha vai ser a soma de potências de 2. Como é a soma de potências de 2, eu posso sair dividindo por 2 até o momento que vai ficar 1. E, essencialmente, é isso que a gente vai fazer. Então, enquanto true, posso fazer assim. Na realidade, eu posso enquanto escolha. E o que isso está querendo dizer, né? O que é o enquanto escolha? Enquanto escolha está fazendo, enquanto este número, a escolha, for diferente de 0, basicamente essa é a pergunta, faça o que tiver nesse bloco. Então, se a escolha é diferente de 0, eu vou fazer o seguinte. Se escolha é divisível por 2, se o resto da divisão dela por 2 dá 0, na realidade eu posso começar por 64, por 32. Talvez seja melhor fazer de outra forma. Eu vou dar uma pausa nesse vídeo para escrever o código para explicar para vocês depois. Acho que vai ficar melhor do que eu tentar talvez e não fazer isso direito de primeira e vocês perderem tempo vendo. Então eu volto já. Então aqui terminei de digitar essa parte do código. Deixa eu explicar o que foi que eu fiz. Na modifica receita, como falado anteriormente, a soma disso aqui, né, a soma de 32 até 1 desses números não chega a 64. 64 somado com esses números passa. Então, qualquer sequência de números para trás não chega a ser o próximo número da sequência. O que a gente pode fazer? A gente pode de trás para frente, ou seja, do maior para o menor, a gente pode pegar a escolha. E já, se a escolha for maior ou igual que 64, só tem um jeito disso acontecer. O 64 tem que ser incluído nessa soma. Né? A soma das opções só passa de 64 ou é igual a 64 se você colocar o 64 nessa soma. Então, se a escolha passou de 64 ou é 64, você retira 64 dessa soma e você já sabe que você vai ter que ter um novo modo de preparo. Desse jeito, assim que termina esse if, né, eu garanto que eu já retirei o 64 da soma. Se ela passa de 32 ou é 32, né, maior ou igual que 32, é porque o 32 estava nessa escolha, porque 16, 8, 4, 2 e 1 somar tudo não chega até 32. Então você pode retirar o 32 da soma como um todo, né, menor, menos igual, que é basicamente escolha recebe o valor de escolha menos 32.
Você sabe que vai ter que modificar a lista de ingredientes. Eu criei uma nova função para modificar a lista de ingredientes para não ficar tudo junto de uma coisa só. Se a escolha for maior ou igual que 16, é porque o 16 está incluso nessa soma. Afinal, já tirei 64. Eu já tirei 32 se ele estava lá. Agora eu posso tirar o 16 se ele estava lá. Então, nova URL e assim por diante até o primeiro. E o modifica lista de ingredientes, ele está bem aqui. Na realidade, eu simplesmente copiei essa parte desse código da parte do ingrediente, mudando que eu não estou usando um dicionário de receita, eu só estou usando a lista de ingredientes para alterar isso. Então, no modifica lista de ingredientes, eu pego a quantidade de ingredientes, a nova quantidade de ingredientes, crio uma lista vazia e itero sobre os elementos da quantidade de ingredientes. Para cada ingrediente nessa quantidade, eu crio um dicionário vazio, adiciono nome, medida, quantidade, calorias e adiciono isso na lista de ingredientes e retorno esta nova lista, que eu vou substituir a lista antiga pela nova. Simples assim. Mas isso aqui está ruim. Isso aqui está muito ruim. Por quê? Primeiro, né, é um texto aqui no meio do caminho. Eu tô, de certa forma, ao mesmo tempo que eu gostaria de casar esse cara com esse cara, né? Eu gostaria de casar esses pares. Porque vai que eu mexo nisso aqui, vai que eu adiciono coisa, eu vou ter que mexer em tudo isso. Então, não está exatamente legal fazer isso. Esses valores, essas chaves, eles não estão casados. E seria talvez mais interessante casar isso. Mesmo porque a escolha pode ser feita de uma forma um pouco mais. Isso tudo pode ser feito de uma forma um pouco mais elegante, eu iterando sobre as chaves do dicionário. A gente vai deixar todas essas coisas para depois. Aqui também tem outro problema, que é essa parte desse código. O que isso tem exatamente de muito diferente dessa parte desse código? Nada. A gente faz exatamente a mesma coisa, só mudei os nomes das variáveis. Então, dava para integrar essas duas coisas numa função só. Na realidade, eu poderia usar aquela função aqui no lugar disso. Eu estou fazendo a mesma coisa, exceto que eu estou usando um outro nome. Então, tem muita coisa ainda que não está do jeito legal, do jeito que ficaria mais fácil da gente manter, modificar e tudo mais. E o que eu vou dar uma lição para vocês por enquanto, né? A lição que eu tenho por enquanto é: faz funcionar, depois você melhora. Claro que com a prática você vai aprender a já começar a fazer de um jeito um pouco melhor. Mas enquanto não tiver essa prática, é melhor fazer do jeito que você saiba fazer. Aqui eu estou tentando fazer do jeito que ficaria mais legível, iterativo e didático, não exatamente o jeito que ficaria mais rápido, eficiente, melhor organizado o código, de forma que a gente pudesse expandir isso depois. E nem vou dizer que eu sou um especialista em fazer coisas desse jeito, em fazer software desse jeito. Minha especialidade é um pouco mais outra. Vamos lá. Continuando aqui, né? Um pouco menos de divagação e mais escrita de código. Agora a gente já tem cria receita, modifica uma receita, a gente já tem todas as modificações, imprime receita. Não cheguei a testar o modifica receita. Isso é uma coisa que é bom a gente tentar fazer. O adiciona receita já nem existe mais. E como como eu estava fazendo com vocês antes, a lista e o imprime receita são duas coisas diferentes. Agora eu vou fazer um cria receita e um modifica receita. Vamos lá, cria receita, lista.append cria receita. Isso é uma coisa nova que a gente tem que fazer. O cria receita ele só cria a receita e retorna um objeto novo, uma nova estrutura que é a receita propriamente dita. E isso é que eu tenho que adicionar no final da lista de receitas. E aí eu posso imprimir o primeiro elemento da minha lista. E ainda vou fazer mais um pouco. Eu vou fazer o lista. Pop. E vou fazer, na realidade, receita. Não precisa disso, né? A gente só tem uma. Então, na realidade, o que eu quero é só modificar a receita. Então, modifica receita, lista 0. E aí depois a gente faz o imprime receita e vamos ver se a gente consegue modificar a receita. A gente só está mexendo na primeira receita, é a única receita que a gente tem. Nem precisava disso tudo. Para falar a verdade, como a gente só está trabalhando com uma receita aqui, a gente não precisa fazer muito não. A gente só pode fazer, basta fazer assim. Só quero testar uma.
Pronto, receita recebe, cria receita e a gente muda para receita de forma geral. Pronto. E com esse código aqui, a gente pode testar se realmente o imprime receita, modifica receita, eles estão funcionando corretamente. Então, vamos rodar esse programa. Né? Digite o nome da receita, teste. Digite o autor da receita, teste autor. Digite o tempo de preparo em segundos, 60 segundos. Rendimento de porções, 1 porção. Endereço na internet, localhost. Não tem endereço. Quantidade de ingredientes, 2. Nome do ingrediente, ovo. Tipo de medida, unidade. Quantidade, só 1. Quantidade de calorias, se eu não me engano, era 70. Farinha, é o segundo. Tipo de medida, quilogramas. 0,001. E deu erro. Porque a quantidade de medida, a gente está supondo que é... Eu botei inteiro, mas não necessariamente precisa ser inteiro, né? Pode ser qualquer coisa em ponto flutuante. Vamos voltar e já alterar essa situação. Quantidade dessa medida vai ser float. E a gente aproveita e bota a caloria também como float. Por quê? Pode ser que eu tenha só meia caloria. Se eu quiser ser bem preciso também. Segundos acho que não é tão relevante, não é tão necessário, né? Rendimento de porções, 3 porções e meia. Também não acho que isso vai existir. Quantidade de ingredientes, 2 ingredientes e meios também não me parecem ser razoáveis. Então, como o resto não me parece ser razoável, vamos voltar para o começo. Nome da receita, teste, teste autor, segundos, 60 segundos, rendimento de porções, 2. Endereço da internet, não tem. Quantidade de ingredientes, 2. Ovo, unidade, quantidade dessa medida, só 1. Quantidade de calorias, 70. Farinha, o segundo ingrediente, tipo medida quilograma, quantidade dessa medida 2 quilos, quantidade de calorias, eu sei lá, botar 1500. Modo de preparo, faz tudo junto. E aí ele me imprime todas as opções, né? Me imprime a receita. Nome, teste, teste autor, tempo de preparo, porções. Aí a URL estava vazia, lista de ingredientes, ovo, medida, quantidade, calorias, nome, medida, quantidade, calorias. Não está uma diagramação legal, mas como está separado da parte que a gente faz a entrada de dados, a gente pode mexer só na exibição depois. Modo de preparo, faz tudo junto. Quais campos você deseja modificar? 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Se a gente quiser modificar todos, vou botar 127, que é 2 elevado a esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse, menos 1. Vamos testar. Novo modo de preparo. Teste modo de preparo. Quantidade de ingredientes. Vai ser só 1. Nome do ingrediente. Galinha. Frango, sei lá. Tipo de medida. Quilograma. 1 quilograma. Quantidade de calorias. Sei lá, 1500 calorias também. Nova URL. Não tem. Nova quantidade de porções. 3. Novo tempo de preparo. 60 segundos. Novo autor. Teste 2. Teste 3. Bom, nome, teste, teste autor, tempo de preparo, não modificou absolutamente nada. Mas tá certo. Tá certo. Tá absolutamente certo. Não modificar nada. O que que aconteceu? Aí você pensa, professor, por que que não modificou nada? O que que aconteceu aqui? Por que esse negócio não fez ainda? Tá, faz tudo junto, calorias, tudo mais. Bom, aqui eu já vi um pequeno erro, né? Tá faltando espaço branco aqui. Isso é besteira, mas vamos colocar logo. O que está acontecendo aqui? Vamos fechar esse terminal. Quando a gente colocou esse modifica receita, ele pega a receita que está aqui, né? Em nenhum momento a gente alterou a receita de fato. A gente recebeu todos os dados, inclusive. Aqui a gente tem um novo modo de preparo, a gente tem uma nova lista de ingredientes, a gente tem uma nova URL, a gente tem uma nova porções, mas em nenhum momento a gente colocou isso dentro da receita. O que a gente precisa para colocar isso dentro da receita? Receita, abre colchetes, modo de preparo, fecha colchetes. Você vai ter um novo modo de preparo. A gente pode fazer receita, lista de ingredientes e usar já os campos da própria receita. Então, vamos fazer logo isso em tudo. URL, porções, tempo de preparo
E aqui eu não botei esse underline nos meus campos. Autor também. E nome também. Ficou faltando isso. A gente recebeu essas variáveis, mas isso não estava em nenhum momento referenciando a própria receita. Então a gente tem que conseguir mexer nos campos da receita. Se é o que eu quero modificar, é o que eu quero modificar. Aqui ele está reclamando porque... Ah, esse é não é exatamente um erro, mas um aviso de que eu estou redefinindo o nome receita. Receita é global. Né? Tá aqui, ele está no escopo global, está dentro desse if, e if não gera escopo novo em Python. Então, essa receita é uma variável global, dá para ser visto por todo o módulo. E como eu estou falando receita de novo aqui, e, talvez você quisesse dizer o receita global em vez de um receita local, porque esse receita vai ser só dentro dessa função. Para te avisar de que você pode estar fazendo essa besteira, o Python dá, na realidade, o PyLint, que é um um pacote do Python que fica fazendo esse trabalho de olhar o seu código e ver se ele está seguindo os padrões, ele te avisa, ó, pode ser que esteja com um problema aqui. Tem certeza? É bom fazer isso. Então vamos lá, digite o nome da receita. Teste 2, 60. Rendimento de porções 3. Endereço na internet. Teste 3. Quantidade de ingredientes 1. Teste 4. Tipo de medida, unidade, 1. Calorias, 1. Modo de preparo, teste. E eu só quero mexer no nome. Vamos. Pronto, agora, será se mudou? Mudou, né? Novo nome, digite o novo nome é vamos, mas logo em seguida, aqui. O que a gente pode fazer para dar uma agilizada, ou pelo menos uma melhorada nessa parte dos ingredientes? Pode fazer primeiro, imprime. Que isso aqui eu achei feio, né? Tá tudo muito colado um atrás do outro. A gente não tem nenhuma situação. Eu vou dar 2 enters para a gente começar uma nova receita. A gente pode fazer assim, receita de barra N 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Que já começa a ter uma definição mais legal do que vai aparecer na tela. A lista de ingredientes. Eu gostaria de botar uma coisa um pouquinho melhor, né, do que só isso. Antes de começar cada ingrediente, vou dar um Enter. E talvez isso seja já suficiente para a gente ter algo minimamente mais agradável na hora de imprimir a receita. Mas eu não preciso mexer nisso agora nem testar isso. Só mudei um pouco a diagramação. O que falta a gente fazer, né? Vamos voltar lá para o Layer-me. Modificar a receita. Foi. Remover receita. Tá faltando a parte de remover receita. Remover receita vai ser um simples pop dentro do main. Não vai ser exatamente uma função que a gente vai precisar fazer. A gente faz um pop e vai ser removida essa receita do sistema. E agora, listar a quantidade de calorias totais, isso a gente ainda não fez. Ainda tem várias coisas a respeito da receita que a gente deve fazer antes, sequer, né? Isso aqui foi só o rudimentar. Falta ajeitar isso aqui no main, ajeitar pelo menos essas primeiras coisas. A gente já está criando, modificando e imprimindo. A gente ainda não tem deletando, né? Não está removendo essas receitas, mas isso a gente pode fazer direto do main, porque eu não preciso de uma função específica para isso, é remover um elemento de uma lista. Preciso saber qual é. Talvez isso seja interessante. Para remover, eu preciso saber qual é o elemento, né? Então vamos botar busca receita. Quando eu mando buscar uma receita, eu vou precisar de uma lista de receitas e algum parâmetro para buscar essa receita. Eu vou colocar um nome. Então, tem dois argumentos aqui, que são dois argumentos obrigatórios, né? Lista e nome. O nome da receita em si, e eu vou exigir que só tenha uma receita com aquele nome no meu sistema como um todo. E vou buscar nessa lista qual é a receita. Então, vamos lá. Lista if, né? Desculpa. Se a gente fizer assim, eu vou começar fazendo isso só para o ambiente aqui identificar que lista é uma lista. Então, lista.index não vai dar exatamente muito certo, porque isso não é uma lista simples. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer na mão, né? Para for item em lista,
para cada um dos itens da minha lista, ou for receita em lista, if receita nome foi igual ao nome, a gente achou a nossa receita. A gente pode fazer return receita. Else, o que significa esse else? Revisando, esse else significa que eu terminei. Mas nem precisa desse else, para falar a verdade. Eu não estou usando break aqui. Basicamente, para cada receita na minha lista de receitas, se o nome dessa receita for igual ao nome passado como argumento, eu retorno essa receita. Significa que eu encontrei uma receita. Está aqui. É justamente essa a receita que pode ser modificada, que pode ser alterada. Lembrando que dicionários são elementos mutáveis. Então, você retornar um dicionário e alterar esse dicionário, você altera os dois dicionários. Você não faz uma cópia do dicionário quando faz um dicionário e receber outro dicionário. Isso vai ficar mais claro, talvez, um pouco mais na frente. Mas o que eu estou dizendo é que eu não preciso copiar o dicionário, eu não preciso fazer muita coisa com relação ao dicionário. Do mesmo jeito que eu posso alterar uma lista dentro da função, eu posso alterar uma receita dentro da função. Então, se essa receita está nessa lista, eu uso outra função para modificar essa receita, eu estou modificando tanto a receita da lista quanto a receita dentro da função, pois as duas são a mesma coisa. Então vamos voltar aqui, né? Buscar uma receita, eu tenho a lista de receitas e o nome. Então, para cada receita na lista, o campo nome dessa receita, pois todos os elementos da minha lista de receitas são receitas e toda receita tem que ter um nome, se for igual ao nome que eu passei como argumento, é ela, achei, né? Se não for acontecer isso, é porque esse for terminou, procurou a receita em todas as receitas da lista e não encontrou ela. Não tem nenhuma com esse nome. Você vai fazer o que? Return none. Exatamente, none, olha, não tem nenhuma receita quando você busca. E agora a gente pode forçar isso, né? Quando eu fiz isso, quando eu fiz esse busca receita pelo nome, eu estou dizendo, olha, o nome, basicamente que não estou dizendo ainda, mas eu gostaria que não tivessem duas receitas com o mesmo nome, né? Não vai ter duas tortas de frango no sistema. Só pode ter uma torta de frango. A outra vai ter que ser torta de frango 2 ou qualquer outro nome diferente. Mas não vão poder ter duas. Isso é uma hipótese que eu faço para poder fazer sentido esse busca receita. Pelo menos por enquanto. Ou para eu poder deletar a receita também, para eu poder remover a receita. E agora no cria receita eu não vou poder aceitar duas receitas com o mesmo nome. Então, o que acontece? Né? Se tiver duas receitas com o mesmo nome, na hora do cria receita, eu tenho que procurar aqui, receita nome, input, digite o nome da receita, if, receita, if, aqui não vai dar para procurar essa receita, infelizmente. Do jeito que a gente fez, aqui vai dar, não exatamente um problema, mas isso aqui vai ser uma coisa que vocês depois vão entender por que não é legal fazer desse jeito. Eu vou explicar já. Receita, cria receita não tem nenhum argumento, então eu já crio a receita direto. Como é que eu sei que eu não posso adicionar essa receita na minha lista de receitas? Só tem um jeito, né? Tem outra receita já lá com esse nome. O pobre do usuário só vai descobrir que não pode mandar essa receita ou cadastrar essa receita depois que ele já tiver digitado tudo. E lá no main, quando você for comparar se a receita que você está tentando criar já tiver o nome, uma de nome igual, na lista de receitas, aí o sistema vai dizer, perdoe, não posso colocar não. Ele teve que parar e digitar tudo. O que é um problema, mas talvez a gente consiga sanar lá no main. O que eu estou dizendo é, não tem como, na hora de criar uma receita sem passar nenhum argumento, você descobrir se essa receita já existe no sistema. Pois a única forma de saber isso é olhando a lista de receitas. Se a lista de receitas não está aqui no escopo do cria receitas, ou seja, não é uma variável passada por argumento, não é uma variável global, não tem como eu conferir isso. Cria receitas não tem acesso a essa informação. Então ela não tem como conferir se esse nome aqui que foi digitado já não apareceu no sistema. Esse vai ser um problema para o usuário. Depois a gente vê isso. Por enquanto, eu só quero fazer funcionar para vocês e mostrar para vocês mais ou menos como manipula todas essas coisas. De vetor, string e etc. Não estou exatamente pensando na melhor forma de se fazer isso. Mesmo porque eu estou fazendo isso como um protótipo, só para botar para frente e funcionar. Depois a gente melhora.
Vamos ver se vai dar tempo. Vai depender do semestre. Já foi busca a receita. Agora a gente, no main, talvez consiga deletar e remover as receitas. Tá, ele está reclamando aqui pelo mesmo motivo que a receita aqui já é uma variável global. E esse também não é o melhor jeito de fazer os testes. O melhor jeito de fazer os testes é algo que a gente não precisa ficar o tempo todo digitando, lendo e etc. Mas a gente só vai ver isso um pouquinho mais tarde, quando a gente já tiver algo minimamente funcionando. Porque quando já estiver minimamente funcionando, a gente já estabilizou mais ou menos o que a gente quer, a gente pode evitar que as coisas quebrem no futuro. Qual é a reclamação dessa linha? Muito grande, né? Onde? Cadê? Linha muito grande. Vai ficar. Vou só formatar aqui automaticamente. Pronto, paro com essa reclamação. Vamos lá para o main agora. Preciso adicionar, remover, modificar e listar receitas. Isso aqui eu vou remover essas mudanças, mesmo porque eu não fiz exatamente isso no main, não está funcionando exatamente isso. Então, eu vou ainda mexer aqui no imprime receita, eu vou precisar somar a quantidade de calorias, né? Então, imprime mais igual total de calorias. Eu vou precisar somar alguma coisa. O que vai ser essa coisa? Aqui, para cada ingrediente em receita, a gente está já colocando as calorias, mas as calorias em string. Eu vou fazer mais uma coisa aqui, que é o total de calorias. Total calorias. Começa em zero, e aí eu vou somar cada uma das calorias, né? Total calorias, some com ingrediente calorias. E agora o total de calorias, quando termina esse for, ele tem um total de todas as calorias da minha receita. Então, vou simplesmente converter isso para uma string. E aí o meu imprime já está imprimindo o total de calorias. Pronto, aqui sim, listar receitas, não todas, mas pelo menos listar uma receita. Vamos deixar assim. Bom, no main, né? O que a gente vai precisar para o nosso main? O main vai ser a função principal, vai ter que mostrar um menu, vai ter que mostrar algumas coisas. Eu vou tentar fazer um pouco desacoplado o menu e as escolhas. Não dá para fazer 100% isso, pelo menos por enquanto, usando só o console sem nenhuma biblioteca mais especializada. Mas vamos fazer o que dá algo minimamente organizado. Então, para imprimir o menu, o que é um menu, né? É uma quantidade de itens com seus respectivos textos. Eu vou fazer isso como um dicionário, né? Vai ser menu, vai ser um dicionário. Eu vou ter o texto, vai ser o minha opção, e aí vai ser cadastrar receita. Esse é o meu primeiro item do dicionário. O segundo item do meu menu vai ser modificar receita. Terceiro item, remover receita. Quarto, imprimir receita. Que mais que a gente poderia querer fazer? Adicionar, remover, modificar, listar receitas do sistema. Listar receitas cadastradas. Falta mais alguma coisa? Não, aqui é tudo plano alimentar. Deixa para outro momento a gente lidar com este plano alimentar. Vamos só mexer com as partes de receita. E se a gente consegue fazer isso funcionar direitinho sem lidar com muitos outros problemas, pelo menos por enquanto. E aqui eu tenho um menu, que é um dicionário. É um dicionário comum, sem nenhuma sem nenhuma instanciação. Então, sem nenhuma instanciação. Sem nada demais. É só um dicionário. Eu tenho os campos que são strings, mas numéricos. Eu posso até deixar assim, se eu quiser. O campo não é string, o campo é um número. Na realidade, pode ser qualquer tipo imutável.
É 1, 2, 3, 4, 5. Cadastrar, modificar, remover, imprimir, listar. Por que que é melhor deixar como string? Porque na hora que você faz o input, é um string. E aí você pode comparar logo direto, sem ter nenhum problema. E se você quiser botar um emoji com qualquer outra coisa, você pode também. Vai ficar mais fácil fazer assim. Então vamos deixar string. Eu não preciso fazer conta com esses números. Então pode ser um string, pode ser um texto. Vamos lá. For. Chave, valor. In. Enumerate. Na realidade, em menu. Ponto. Itens. Os itens de um dicionário são esses pares chave-valor. Então a gente pode fazer print chave. E aí eu vou colocar aqui vírgula. Na realidade não. Na realidade eu vou botar em string formatada. Vamos fazer chave ponto. Espaço. Valor. Pronto. E aí a gente pode, no final de tudo, print, digite uma opção. Na realidade vamos fazer logo input, digite uma opção. E aí escolha, vai receber isso. E aí a gente pode fazer, um Python 3.10 vai começar a ter um switch. Mas enquanto não existe um switch, né, um pattern matching, que é o que o pessoal chama, de outras linguagens, a gente vai ter que fazer um if else, né? If, escolha. A gente pode até fazer um for chave valor em menu itens. De novo. Para não ter que fazer tudo isso o tempo todo, né? If, escolha, igual a chave. Basicamente, o que eu estou fazendo, né? Eu passei esse primeiro for, ele serve para imprimir o menu. Ele vai imprimir cada uma dessas pares chave valor. Você pode até botar sort, né? Na realidade, menu ponto, pontos. Não dá para ordenar eles exatamente. Vamos deixar assim, né? Menu.itens. Não necessariamente isso aqui vai vir na ordem numérica, o que é meio chato, mas serve por enquanto. A gente pode fazer uma lista, que aí a gente consegue forçar a ordem. Mas eu não gostaria de fazer isso por enquanto. Se não funcionar bem, se ficar meio feio, a gente modifica isso depois. Porque um menu, né, um dicionário e um conjunto, ele não garante ordem de nada. É só uma coleção de pares, chave, valor, ou no caso de um conjunto, só os valores. E aí ele vai fazer uma escolha, e aí esse segundo for está comparando se a escolha que ele fez com a chave se bateu. Esse valor eu só deixei aqui por deixar. Não precisaria, eu podia fazer menu.keys, né? São as chaves. E aí eu não tenho direito, não preciso desse valor. Então, para cada uma das chaves na chave, se a escolha for justamente essa chave desse dicionário, a gente pode. Na realidade, se a escolha for chave, não. Não precisa disso, né? Isso é um pouco loucura. Porque eu não estou atrelando a uma função ali. Então, aqui não precisa fazer isso. Poderia, bateria, mas não é isso que eu quero. Essa escolha for 1, o que eu quero? Quero cadastrar uma nova receita. Então, eu vou precisar da minha lista de receitas. Eu preciso disso funcionando já antes do usuário fazer essa escolha. E esse menu também, ele vai rodar o tempo todo. Então, o menu eu não preciso mudar. O menu você define uma vez, mas enquanto verdadeiro, a gente vai fazer isso. Ainda falta uma coisa, né? Uma opção importante em todo programa. Sair do programa. Então, enquanto for verdadeiro, chave valor, se a escolha vai ser digitar uma opção, se a opção for 6, a gente faz logo um break, sai do programa, tchau, acabou. Não precisa mais fazer nada, não precisa mais rodar nada. Elif, escolha, foi cadastrar a receita. O que a gente tem que fazer para cadastrar a receita? Bom, lista de receitas, ponto, append, cria receita. Professor, mas não está aparecendo. Não está. Por quê? Porque receitas.py,
O cria receita tá no receitas.py. E a gente não disse em nenhum momento que a gente vai usar o receitas.py. Então, import receitas. Agora ele sabe? Não, ainda não. Por quê? Porque o cria receitas está dentro do receitas. Se você faz import receitas, você está dizendo adiciona tudo que está dentro de receitas. Mas, imagina que tu tem milhares, milhões de bibliotecas no Python. Não, milhares. Acho que milhões é esticar demais. Mas milhares de bibliotecas. Algumas lidando com problemas similares, como gerenciar sites de internet. Quantas vezes você acha que... De quantas formas diferentes seria possível uma função para modificar um string, ou escrever um texto, ou exibir uma página? Talvez não tenha tanta criatividade assim no mundo para a gente inventar nomes que façam sentido para o humano e que sejam só similares e não exatamente idênticos. Então, isso é uma forma, o que o Python faz quando você faz import a biblioteca toda, você vai ter que se referenciar as funções dessa biblioteca pelo nome dela. Então, para isso, a gente vai botar receitas para dizer, olha, na biblioteca receitas, use a função cria receitas dela, porque talvez tenha uma outra biblioteca que também tenha a função cria receita, igualzinha, o mesmo nome. Como é que o interpretador vai saber diferenciar? Ele sabe por causa disso, né? Você está nomeando a biblioteca primeiro. Professor, mas se o nome da minha biblioteca foi igual ao nome de alguma outra função minha? Aí você começa a ter um problema grande. Eu vou precisar pausar o vídeo um instantinho, volto já. Continuando de onde eu parei, a gente tem que fazer o menu, né? Importamos a receita com a função cria receita da biblioteca receita, que foi o que a gente acabou de fazer. Pronto, se a escolha for 1, a gente vai adicionar o cria receita do receitas. Existe também a opção de fazer from receitas import. E você botar um asterisco para dizer importa tudo. E aí você não precisaria também colocar cria receita toda vida. Receitas, ponto, cria receita. Receitas, ponto, modifica receita. No nosso caso, eu vou fazer assim. Por quê? Porque é mais resumido. E não vai ter outra biblioteca cria receita que eu queira usar. Então, a gente pode já adicionar logo desse jeito. Se a escolha for 1, vai ser isso. Se a escolha for 2, modificar receita. Aí eu preciso saber qual receita, né? Então a gente vai ter que fazer essa pergunta. Nome, input, qual o nome da receita? E aí, o que a gente vai precisar fazer é busca receita na lista de receita com o nome dado, né? Receita recebe busca receita na lista de receitas com o nome dado. E aí a gente tem o modifica receita, que eu vou precisar passar essa receita. Pronto. Elif. Escolha. Se a escolha for 3, remover uma receita. A gente vai precisar fazer mais ou menos a mesma coisa. Qual o nome da receita que você quer remover? E aí o que a gente pode fazer é lista receitas. Ponto. A gente, na realidade, pode fazer um índice da receita. Na realidade, tem muito mais simples. Del receita. Pronto. Não sei se o Del vai funcionar desse jeito, não. Ele vai liberar essa receita. Mas na hora que ele libera, eu não tenho certeza que ele vai liberar todas as funções da receita. Vou dar uma conferida nisso e eu retorno para vocês assim. Então, né? Foi rápido. Mas a questão foi rápido, especialmente para vocês que não vão ver essa parte. Cortei o vídeo. Mais 2 minutos olhando na internet. É simples. O del ele serve para remover uma parte de uma lista ou pelo índice. No caso, não tem um índice, só tem a receita em si. O jeito que a gente pode fazer para remover a receita em si, dado que eu já tenho a receita, vai ser com o remove. Lista de receitas.remove. E aí eu posso remover o resultado da busca de receita. Elif, escolha. Ainda estamos no 3, né? 4.
é imprimir uma receita específica. E aí, a mesma coisa, qual o nome da receita que você quer imprimir. Vamos ter que fazer uma busca, receita igual a busca, receita, passando a lista e esse nome. E agora eu vou fazer receita, na realidade, imprime. Como assim imprime receita? Não está aparecendo. Imprime receita, receita. E aí tem listar as receitas cadastradas. Elif, escolha 5. For, item, lista de receitas. Imprime receita, item. Volto já que estão me interrompendo aqui. Então, para finalizar, o que a gente tem é quinto item para listar tudo. Imprime receita do jeito que a gente colocou aqui. Se a escolha for 5, para cada item na lista de receitas, imprime esse item. Ou para cada receita na lista de receita, imprime esse item. Pronto, agora a gente já pode testar esse programa. Pelo menos essa parte funcionou. Não tem outro jeito melhor de testar do que simplesmente rodar ele. Vamos rodar. Na realidade, vamos fechar tudo aqui. Vamos rodar. Pronto. Na realidade, para fazer isso, eu vou rodar pelo depurador. Eu vou colocar aqui um break e vamos rodar pelo depurador. E a gente consegue ver as variáveis, tudo desse jeito por aqui. Bom, vamos ir aqui para cada um dos pontos, imprimir, chave valor. Está mostrando na ordem, excelente, porque já ajuda muito a gente não ter que usar outra estrutura. Digite uma opção, mas não é garantia. Lembrando de que vai ficar nessa ordem que eu coloquei aqui. Digite uma opção. Listar lista de receitas cadastradas. Não é para ele me mostrar absolutamente nada. Né? Ele pula 6, pula 1, pula 2, pula 3, pula 4, 5. Para cada receita na lista não tem nenhuma. Ele vai voltar a me mostrar um menu, que é o ideal, porque pode ser que eu tenha perdido esse... não tenha decorado quais são os números. Vamos tentar modificar a receita. Opa, escolhi o input. Vamos tentar modificar a receita. 2. E agora ele está procurando qual é a opção 2. Nome. Digite o nome da receita. Teste. Modifica receita, receita. Nota que ele não fez nada. Né? Ele pulou. Quais campos você deseja modificar? Eu quero mudar o nome dela. Digite o novo nome. Teste 2. E aí nós temos um erro. Qual foi esse erro? Eu estou tentando alterar o campo do none, porque afinal o buscar receita me retornou none. Então, se ele retornou none, não dá para alterar um campo do none. None não tem campos. Como é que a gente faz para resolver isso? Na hora em que você busca uma receita, justamente encontrar uma receita, no caso, poderia colocar if receita, basicamente, se não for o none, porque o if, se esse cara for um dicionário não vazio, e ele é, toda receita vai ser um dicionário não vazio, tem que ter nome, tem que ter várias coisas. Eu posso modificar essa receita. Else é porque a receita é um dicionário vazio, ou é o none. Se for o else, a gente pode fazer print receita não encontrada. E fazer isso um pouco nos outros também. Todos os que a gente vai buscar alguma coisa, é bom colocar esse adendo de que, olha, talvez não tenha encontrado a receita. Vamos lá. Na próxima aqui, né, lista de receitas, remove busca receita, lista de receitas nome. Então, vou colocar receita, recebe busca receitas, receita nome.
Mesma coisa, if receita. Lista de receitas, remove receitas. Else, receita não encontrada. Todos eles vão. Todo que eu tiver que procurar uma receita vai ter que ter isso no fim das contas. Então imprime também. Todos eles vão ter que ter isso. Menos o quinto. Ele não precisa de nada disso. Então, vamos rodar de novo. Não é isso que eu quero. Não, eu quero rodar o depurador. Vamos continuar aqui, onde parou. Vai imprimir tudo. Escolha uma opção. Eu vou escolher modificar a receita. E aí eu vou colocar agora um nome qualquer, né? Teste. Busca receita. Se receita, vai dizer receita não encontrada. A gente volta para o menu principal. Agora sim, vai ficar um pouco mais interessante. Digite uma opção. Vamos cadastrar uma receita. A escolha foi 1, chave 6. O menu tem o nome. O nome já está valendo, porque no loop passado a gente colocou o nome teste. A receita é none, porque no loop passado a gente procurou uma receita que não existe. E o valor, essa chave valor foi no sexto, tá ainda no for passado. A escolha é 1, então lista receitas, append criar receita. O nome da receita, teste. Autor da receita, teste autor. Prepara em segundos, 60. Rendimento, 2. Endereço na internet, não tem. Quantidade de ingredientes, 2. Ovo, unidade, 1. Calorias, 50. É um ovo pequeno. O nome do segundo ingrediente vai ser água. Tipo de medida, litros, 1 litro. Calorias por medida, 0. Modo de preparo, faz tudo junto no fogo. E aqui a gente pode olhar um pouco melhor. A lista de receitas, ela tem só uma receita, que é um dicionário que tem nome, autor, tempo, preparo, porções, URL e uma lista de ingredientes também que tem no primeiro item ovo, unidade, calorias e no segundo item água, medida é litro, quantidade 1, calorias 0, modo de preparo faz tudo junto no fogo. Ótimo, maravilhoso. A gente tem uma lista, uma receita funcionando. Agora a gente pode passar aqui para ele imprimir tudo. Digite uma opção, eu vou pedir para imprimir a receita e eu vou colocar qual é o nome da receita? Era teste, né? Opa, tem que ir aqui na hora de escolher a receita, teste. Ele vai buscar essa receita, ele encontrou a receita, teste. Aqui, imprimiu, nome teste. Modo de preparo faz tudo no fogo. Ele vai começar a mostrar. Ó, faltou um /n aqui. Vamos colocar logo isso. Depois a gente lida com os bugs. Onde é que foi que está faltando? /n modo de preparo. Modo de preparo, receita modo de preparo. De fato, ficou esquecido esse /n. Note que só vai funcionar esse novo imprime depois que a gente resetar esse negócio. Eu não quero resetar agora porque eu quero ver se eu acho mais algum bug. Por enquanto. Próximo é digite uma opção. Eu quero modificar a receita. Eu quero modificar teste para ver se modificar está funcionando direitinho. Qual o nome da receita? Teste. Então vamos lá. Modifica a receita. Digite a soma das opções. Eu quero modificar o nome e o autor. Digite um novo autor.
can. Digite um novo nome. Vai ser ovo destruído. E agora, nossa lista de receitas tem autor can. Ó, o autor é can. O nome é ovo destruído. Tempo de preparo 60. Então, funcionou. Né? A lista de receitas tem um autor can. A gente pode simplesmente mandar imprimir, listar todas as receitas, para a gente ter uma ideia do que tem. Se ele realmente fez isso, imprime receita. Nome, ovo destruído, can, alterou efetivamente a receita. Agora a gente vai remover essa receita para ver se isso funciona direitinho. Remover receita, 3. Qual o nome da receita? Ovo destruído. Ele vai buscar a receita, apareceu, lista remove receita. E agora a gente pode ver aqui já que a lista está vazia. Então, sinal de que não vamos ter problema na hora de imprimir todas as listas de receitas cadastradas. O que deve aparecer é nada. E ele simplesmente voltar para o menu. Então, digite uma opção 6, sair do programa. Escolha 6, break. Acabou. Parece que está tudo funcionando direitinho. Ainda não fizemos os testes unitários, ainda não fizemos os testes. Mas pelo menos essa parte aqui do leia-me, receita, modificar uma receita, remover receita, adicionar receita, isso já está funcionando direitinho. Então, eu vou incorporar isso no main. Para falar a verdade, eu acho que já deu a hora de incorporar isso no main. Então, vamos fazer as alterações. Isso já está adicionado, está funcionando no nosso programa, a gente assume isso. A gente vai colocar os testes unitários depois, mas a princípio pareceu funcionar. A gente vai encontrar Ctrl Shift P para formatar esse negócio, seguir as convenções do Python de forma um pouco mais automatizadas. O main eu vou tirar esse breakpoint, eu não preciso dele. Vamos colocar aqui formatar também. Tá tudo direitinho. Receitas.json, ainda não trabalhamos nisso, vamos ver isso depois. Do jeito que tá. Agora a gente pode ir lá para o controle de versão. Vou abrir aqui o terminal. Git add para adicionar tudo. Git commit -m adiciona receitas, adiciona funções de receitas. Não vou botar tio não. Foi. Git push. Lá no GitHub, a gente pode fazer de duas formas. Como eu falei para vocês, o ideal é fazer um pull request e juntar. Mas como eu estou trabalhando localmente, em vez de criar um novo pull request, eu vou fazer tudo aqui mesmo. Git branch, git checkout, eu vou voltar para o main. E agora, estando no main, ele já está dizendo que está em dia com o main da origem. Idealmente, eu teria feito isso assim que tivesse começado a trabalhar, mas não precisei. Git pull logo em seguida, se eu precisasse, mas não precisei, porque eu não fiz nada a respeito disso depois do último commit no main. O log, se você prestar atenção, está aqui no commit inicial. Então, o que eu posso fazer é git merge dev. Ele vai puxar as mudanças do dev para cá, para o main. Né? Se eu fizer um git log, agora aparece ó, que na minha ponta, né, o que eu estou vendo aqui nessa árvore de diretórios é o main, que é a mesma coisa no dev lá na origem, é a mesma coisa do dev de desenvolvimento. E aí, iniciei a implementação de parte das receitas, adiciono funções de receitas, e aí eu vou fazer a seguinte coisa, né? Não vou fazer nada. Não, eu estava pensando em outra coisa. Git push. E ele vai mandar lá para o GitHub essas mudanças. Agora eu tenho uma nova versão no GitHub, no meu main, que está funcionando. Próxima vez, só para não me esquecer, eu vou voltar para o dev. Se eu for aqui no dev, fazer um log, a ponta está olhando aqui para o dev, o ramo dev, que é a mesma coisa do main da origem, que é a mesma coisa do dev da origem, que é a mesma coisa do main daqui. Todo mundo em sincronia. Como eu já sei que essas coisas estão funcionando, eu poderia deletar esse ramo e começar um novo, mas todos os ramos aqui estão iguais, eu estou trabalhando meio que sozinho. Eu não preciso fazer um pull request, deletar esse ramo e começar outro do zero. O
que eu possa simplesmente continuar com o meu desenvolvimento, que basicamente vai ser fazer os testes unitários a partir do próximo momento. Então, eu vou colocar aqui testes automáticos para as receitas. Pronto. Eu vou fazer um commit dessa minha nova mudança. Adiciona, quer dizer, modifica main, adiciona tarefa de testes automáticos. Certinho? É a mesma coisa que eu fazer git add ponto e git commit com mensagem. Foi o que eu fiz aqui. E vou mandar lá para o servidor, mas acho que por hoje já tá bom. Por hoje é só.